muito boa noite a todas e todos que estão com a gente. E hoje nós vamos fazer a apresentação da nova monitora de literatura. Não vamos fazer muitos rodeios. Já vou apresentar para vocês o nome e uma mensagenzinha que a Juliana deixou para vocês. Vamos lá? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana. Espero que esteja todo mundo bem nesse período de isolamento, com saúde mental também. Eu faço letras já há alguns anos na UFJF e vou estar com vocês nesse período na monitoria de linguagens na parte de literatura. Eu gosto muito de educação, espero que eu possa ajudar vocês e que vocês também tenham muito a me ensinar nesse período. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para trocar. Qualquer questão que vocês tiverem sobre literatura, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês estejam pensando, pode chegar. Não tem nada que é mais importante, menos importante. Tudo são dúvidas, questionamentos que vocês estão passando nesse período e eu vou ter muito prazer de ajudar cada um. Podem me procurar pelos meus contatos e espero que seja um momento de muita troca, muito aprendizado para todo mundo. O nosso conteúdo, então, a partir dessa semana e na próxima semana também, será realismo e naturalismo. Hoje nós vamos falar somente sobre o realismo e na próxima semana falaremos sobre naturalismo e a arte produzida neste período, dando um enfoque, evidentemente, ao impressionismo. Vocês vão ver. Na próxima semana a gente fala sobre arte, fala sobre naturalismo, vocês vão ver essa produção artística, tá bom? Comecemos, então, com um pequeno contexto histórico do que nós estávamos falando. Como vocês bem sabem, a estruturação das minhas aulas acontecem dessa mesma forma sempre. A gente vai fazer sempre uma análise histórica, uma contextualização histórica, o momento da produção artística dessa escola literária e ver algumas características principais e depois a gente parte para os autores. Essa é sempre a nossa pegada, vocês já estão acostumados e, tal como nas últimas vezes, a gente vai fazendo sempre as nossas pausas. Contexto histórico, pausa. Características, pausa. Autores, pausa. Tá bom? Muito bem. Então, o que a gente pode falar no momento da produção literária do realismo e do naturalismo também? Neste período, nós já tínhamos alguns reflexos da segunda Revolução Industrial. Ou seja, nós tivemos ali na metade do século XVIII a primeira Revolução Industrial, como eu falei, no Romantismo, e alguns anos depois, ali na fronteira século XVIII, século XIX, principalmente no século XIX, ou seja, anos de 1800 adiante, 1801, para ser mais preciso, adiante, nós tivemos a segunda Revolução Industrial, que é a substituição das máquinas que eram mais ultrapassadas para máquinas mais novas, que pudessem realizar o mesmo trabalho, talvez com o dobro da capacidade, com o dobro do dinamismo, não sei. Portanto, nós tivemos aqui uma substituição do maquinário presente nessas fábricas, principalmente na Europa, ou seja, nós tivemos uma substituição do ferro para o aço, ou seja, o aço passou a ser o componente para a construção das máquinas, do maquinário, e em vez do vapor, que demandava, logicamente, demandava matérias-primas, manufaturas que pudessem produzir energia para a movimentação dessas máquinas. Isso foi substituído com a eletricidade, ou seja, uma forma muito mais rápida, muito mais fácil de ser produzida, absorvida e tal. Então, nós tivemos aí os primeiros reflexos, ou seja, uma modernização fabril da Revolução Industrial, né, da substituição do trabalho das pessoas, de seres humanos, né, para as máquinas. Tá bom?
Outra coisa que a gente pode citar aqui é o Manifesto Comunista, do Karl Marx e do Engels, que faz uma análise sociológica, filosófica do período, faz uma análise para mostrar, e o Manifesto Comunista, antes de mais nada, é de 1848, e nesta produção do Marx e do Engels, nós temos ali um estudo desses dois filósofos e sociólogos a despeito da organização dos trabalhadores nas fábricas, como eles eram explorados, como esses trabalhadores poderiam buscar melhores condições de trabalho a partir de alguns conceitos que foram criados através principalmente do Karl Marx. Inclusive tem uma frase célebre exatamente por essa busca do Karl Marx essa busca do Karl Marx em mostrar, em denunciar os abusos que que a grande burguesia aplicava sobre os trabalhadores. Karl Marx, inclusive, dentro do Manifesto Comunista, que é tal como uma idealização de um governo da classe trabalhadora, da classe proletária, do proletariado, falando, inclusive, com uma frase célebre que eu estou aqui para falar um monte de tempo, mas não falei. Trabalhadores do mundo, univos. Foi? Algum problema? Não. Ah, tá. Vamos, então, agora mostrar, de fato, o início do realismo no mundo, né, com o primeiro romance realista, que é a Madame Bovary, do Flaubert. É um romance que tem uma pegada muito diferente da pegada romântica anteriormente, ou seja, é uma ruptura, logicamente que tem todo um processo, como eu falei para vocês, inclusive fazendo uma pequenina retomada aqui, nós tivemos na terceira geração romântica no Brasil, ou seja, a Condoreira, esses valores liberais que começaram a enveredar para um caminho pré-realista. E a Madame Bovary mostra, o primeiro romance que evidencia, claro, evidencia esta nova pegada cientificista, materialista, aplicada nos romances modernos, podemos dizer assim. Ok? As monitoras certamente estão aí, elas podem falar um pouquinho sobre Madame Bovary, para a gente poder não ficar tão preso a outras a questões. Infelizmente, a gente tem pouco tempo, mas a gente vai tentando passar o máximo possível para vocês, tá bom? Antes da nossa primeira parada, vamos dar só uma última olhada, uma pequena olhada em vertentes teóricas que foram seguidas pelos escritores e pelas escritores em geral realistas. A primeira é o positivismo, uma filosofia empírica, ou seja, com base nas experiências, em pesquisa e tal, principalmente nas experiências, criada por Auguste Comte, cuja ideia se norteia na premissa de que o único conhecimento válido é o positivo, ou seja, oriundo das ciências. Aí nós temos uma influência certamente que parte do iluminismo, para o Comte falar que a ciência, o início da valorização da ciência, isso, inclusive, fazendo um pequeno parênteses aqui, não é nem um pouco atual, né? A gente dar valor à ciência num momento como esse, não é? Mas reforçando aquela ruptura que ficou muito marcada a partir do arcadismo, como eu falei para vocês, de que a razão estava acima das ideias religiosas, ou seja,
é o antropocentrismo em detrimento ao teocentrismo. E quando você valoriza quando você diz que o único conhecimento válido é oriundo das ciências, você reforça a ideia de que o ser humano é de fato o centro, é de fato o centro das coisas, não é? Nessa pegada antropocêntrica, tá bom? Logicamente que com distinções. Segunda vertente teórica é o determinismo, criada pelo Taine, que parte do princípio de que o comportamento humano é determinado por 3 aspectos básicos. O meio, ou seja, o local, a situação na qual um grupo de pessoas ou um indivíduo está inserido. A raça, eu botei isso em parênteses porque a gente está falando aqui de grupo social, a gente não está falando aqui, evidentemente, não do local, mas sim do grupo social, tá bom? E o momento histórico, ou seja, tudo isso determina qual vai ser a premissa do comportamento humano, qual vai ser a premissa do comportamento das pessoas em comunidade. E isso aparece muito fortemente no realismo. E, por fim, o darwinismo, que é uma sequência da teoria de Lamarck, sim, o evolucionismo, a partir da qual o Charles Darwin, né, apresentou a teoria da seleção natural em seu livro Origem das Espécies, quando ele fez aqui toda a peregrinação, principalmente na ilha de Galápagos. E ele mostra realmente que cada ser, em cada lugar, tem as suas facilidades, suas dificuldades, e isso é determinado pelo lugar onde a pessoa, pelo local onde a pessoa está inserida, onde o ser está inserido, e isso faz com que esses seres busquem alternativas para se manterem, para sobreviverem. Nós vamos estudar efetivamente uma escola literária apenas, que é o realismo, tá bom? Na próxima semana a gente dá uma olhada atenta ao naturalismo, tá bom? Vamos então a algumas características importantes do realismo, de forma bem rápida. A primeira delas é o objetivismo e o materialismo, ou seja, não havia aqueles rodeios, não havia uma idealização tão forte, embora, logicamente, tramas de amor circundavam a escrita romântica, a escrita realista, perdão, mas havia ali uma valorização muito maior das relações humanas e dos erros possíveis das relações humanas. Sim? Era uma narrativa muito descritiva. O naturalismo é bem mais descritivo, mas no realismo nós temos uma narrativa muito descritiva e lenta, ou seja, fazendo uma pequena retomada aqui, Madame Bovary, por exemplo, em um dos trechos, em um dos momentos de Madame Bovary, Flaubert narra o caminho e todas as sensações e tudo o que se passa durante um trajeto que a Madame faz de um lugar até, por exemplo, a sua casa. Ele faz toda uma narração da rua, das casas, de como é a carruagem onde ela estava, a partir da qual ela estava se deslocando, qual era a roupa dela, qual era o sentimento dela. Tudo isso é importante na visão do escritor realista, porque mostra uma realidade, vamos dizer assim. Mostra uma realidade, mostra detalhes. Eu acho que essa é uma palavra muito importante no realismo. Detalhes. Estes detalhes não passavam despercebidos pelos escritores realistas. Por isso, uma narrativa descritiva e lenta.
além de uso de adjetivos realistas, ou seja, não havia uma idealização. Ela fala bonita, feia, gorda, magra. Logicamente que não com esses termos mais fortes. Às vezes um termo assim, delgada, sebácea, coisas que tais. Uma linguagem mais direta, e parênteses novamente. Quando eu falo de linguagem mais direta, é uma linguagem mais direta no período. Você não, embora você tivesse descrição, não havia rodeios, não havia idealizações. Era uma linguagem mais direta. Este computador, esta parede é bege para aí, papapá. Lógico que com a poeticidade por detrás, mas você lendo uma obra realista, você consegue conceber na sua cabeça o espaço. Acho que é uma outra palavra muito importante. Detalhes e espaço. Né? O espaço inserido da personagem, de quem protagoniza a ação do momento e tal. Uma demonstração dos defeitos e detalhes da mulher. A gente está falando, logicamente, a gente sempre pensa em que quando nós estamos falando de literatura, nós estamos falando de um universo dominado pelos homens efetivamente, principalmente nessas escolas literárias mais clássicas, digamos assim, realismo, romantismo, arcadismo. Eu apresentei para vocês o exemplo da Alta de Souza na última aula, na penúltima aula, mas são exceções que confirmam a regra. Então, mesmo que a gente tivesse perdido uma idealização da mulher, nós ali tínhamos ainda um detalhamento. A mulher ainda era um objeto de escrita, de estudo, digamos assim. Uma subordinação do amor aos interesses sociais. Portanto, o amor não é a base de tudo, nem é o topo de tudo. O que está no topo de tudo são as relações sociais, e esse amor acaba obedecendo essas interações e interesses sociais. Sim? Os heróis são mostrados como pessoas comuns, com defeitos, incertezas, manias. Ou seja, você deixava de idealizar o herói brasileiro, mesmo ressignificado na figura do herói medieval, dos romances de cavalaria, como eu falei para vocês. Né? O índio era o herói branco das histórias de cavalaria com uma forma diferente. Era basicamente isso. Já falamos aqui de Peri, principalmente Peri, o Birajara. E aqui não. Aqui os heróis, eles erram, eles acertam. Mostrando uma realidade, uma humanidade nestas personagens e tal. Essas personagens tinham uma elaboração psicológica muito bem trabalhada. Então, todos os pensamentos, ideias, conceitos, crenças auxiliam o leitor, melhor dizendo, a entender mais profundamente a respeito de quem a gente está lendo. Sim, então, quando, por exemplo, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Brás Cubas, ele é o narrador, logicamente, da história, mas ele desenvolve um trabalho psicológico de si mesmo que é formidável e que nos conduz a ideias sobre alguns pensamentos, sobre algumas ações que são atribuídas a um personagem ou a outro. Sim? E, por fim, críticas às instituições sociais e aos valores burgueses. O romantismo, como eu falei para vocês, foi uma escola literária
também criada para atender valores burgueses, porque a burguesia tinha alcançado o poder e precisava ter hábitos de nobreza, digamos assim. Estes valores entraram na escrita realista com críticas a partir de ironias feitas pelos romances, pelos contos, pelos poemas realistas. Ou seja, a burguesia era, sim, protagonista, protagonizava os romances realistas, mas esse protagonismo era fálido, tinha defeitos, tinham defeitos, tinham manias, tinham incertezas. Então, tudo está dentro do bojo da escrita realista. 2 pontos no realismo, né? Primeiro, vamos falar sobre o realismo português, depois vamos falar sobre o realismo brasileiro. No realismo português, a gente vai fazer um estudo mais aprofundado sobre um dos autores, o outro a gente vai passar um pouquinho mais depressa, mas nós vamos ver também. E, logicamente, o principal alvo da nossa aula, que é o Machado de Assis, tá bom? Começando, então, nós vamos falar sobre o Eça de Queiroz, nascido em 1845 e morto em 1900. O José Maria Eça de Queiroz nasceu em Póvoa do Varzim, norte de Portugal. Ele é filho do brasileiro José Maria Teixeira de Queiroz e da portuguesa Maria Carolina Augusta Pereira de Eça, por isso Eça de Queiroz. Passou grande parte da sua infância na cidade de Aveiro, aos cuidados da sua avó. Mais tarde foi morar no Porto, uma cidade também de Portugal, sim, a fim de estudar no Colégio Interno da Lapa, no qual se formou em 1861. Sim, beleza. Ele seguiu os passos de seu pai, magistrado, ou seja, fez direito, e se graduou em 66 na Universidade de Coimbra, uma das mais antigas universidades de língua portuguesa no mundo. Chegou a exercer a profissão, mas virou jornalista depois na cidade de Lisboa. Além disso, ele foi para a carreira política e foi administrador do Conselho de Leiria, que é uma instância e tal, numa cidade chamada Leiria, lá em Portugal também. Foi cônsul de Portugal em Havana, ou seja, ele foi político, mas também foi diplomata. Assim, cônsul em Newcastle e Bristol, na Inglaterra, e cônsul de Portugal em Paris, ou seja, ele rodou muito. Foi em Havana, em Cuba, foi em Newcastle, em Bristol, na Inglaterra, foi na França e tal. Ainda em Paris, ele se casou com a Emília de Castro, com quem ele teve 4 filhos, Alberto, Antônio, Maria e José Maria, e ele morreu em 1900 em Paris aos 59 anos de idade. Sim, ainda muito novo, mas acaba que por conta de alguns... assim, a medicina da época tinha alguns problemas e ainda não era tão desenvolvida. E uma doença que eu já citei a vocês tirou a vida do Eça de Queiroz. Vou fazer uma pequena pausa aqui, rapidamente. Qual foi a doença que matou o Eça de Queiroz? Qual foi a doença que matou o Eça de Queiroz? Naquele período, hein? Eu já citei a vocês uma doença que matava muito naquele período. Que fez o Eça de Queiroz como uma de suas vítimas naquele período. É isso aí. Mais um tuberculoso palista. Morreu com tuberculose em 1900. Era quase um decreto de morte, né? Ter tuberculose naquela época era um decreto de morte. Hoje não, hoje a gente tem um avanço da medicina que reduziu muitíssimo, embora, como a gente falou já uma aula anterior aí, né? Tenha subido bastante, tenha crescido até recentemente o número de mortes por tuberculose no Brasil, né? Então, se cuida, meu filho, se cuida. Vamos lá, então. Vamos às principais obras. E depois a gente faz a análise, talvez, da principal dele. Não vou... infelizmente, eu gostaria de falar de 3 obras dele, mas senão a gente não sai daqui hoje. Principais obras. Todos romances.
e algumas são livros de conto. O Mistério da Estrada de Sintra, O Crime do Padre Amaro, abro aqui um pequeno parênteses para falar que esse é um dos principais romances do Eça de Queiroz, mas nós vamos falar sobre o principal romance dele. A Tragédia da Rua das Flores, O Mandarim, A Relíquia, Os Maias, Uma Campanha Alegre, O Tesouro, A Aia, Adão e Eva no Paraíso, A Correspondência de Fradique Mendes, A Ilustre Casa de Ramírez, A Cidade e as Serras, que também é um romance muito importante dele, que foi publicado póstumamente, ou seja, após a sua morte. Pode ver que ele morreu em 1900, foi publicado apenas em 1901. É o último romance dele, logicamente. Eu saltei um desses romances porque é o que a gente vai ver agora. Um pequeno resumo e aí a gente faz uma pequena pausa aqui, tá? Que é o Primo Basílio, o principal romance dele, não tem a menor dúvida disso. E nós vamos dar uma pequenina olhada na narrativa deste romance. Todo mundo comigo? Todo mundo bacana? Todo mundo beleza? Show de bola! Vamos lá. A história do Primo Basílio gira em torno de Jorge e Luísa, um típico casal burguês da classe média da sociedade lisboeta, de Lisboa, do século XIX. Jorge é um engenheiro e pertence à burguesia abastada de Lisboa, assim como a sua esposa Luísa. Ou seja, eu estou falando aqui, de novo, como eu falei inicialmente, a burguesia vai protagonizar os romances realistas, tá? Mas nunca no sentido de valorizá-la, mas sempre de criticá-la e ironizá-la, tá? Luísa recebe uma carta informando que em breve seu primo Basílio, olha a chegada do primo Basílio, né? A visitaria nesse mesmo período. O seu marido faz uma viagem de trabalho, a deixando em companhia do primo e dos serviçais. Ficou então Luísa e Basílio com a viagem de Jorge, na casa do casal. Além de primos, o Luísa e Basílio namoraram durante a juventude. Então, tem uma coisinha ali, tá vendo? Começa ali os desvios morais que a gente falou lá nas principais características. Antes deles se mudar para Paris, tomados pelo sentimento do passado, os dois desenvolvem o caso extraconjugal. Novamente, aí a gente começa a desenvolver uma característica errática, errônea das personagens, tirando-as desse pedestal que era essa moralidade hipócrita produzida pelo romantismo. Luísa era uma ávida leitora e tinha uma visão romântica da vida. Sonhadora, começa a vislumbrar em Basílio uma história de amor com uma dos romances que lia. Ou seja, nós temos aí uma pequena intertextualidade. Retomamos, então, os romances que ela lia. Essas histórias de amor, logicamente, eram histórias românticas, ou seja, do romantismo. Então, ali a gente começa uma pequenina idealização do romantismo, da escola literária, dessas histórias de amor produzidas no período romântico, na geração romântica. Aí a gente vai ver como o romantismo é confrontado e como essa idealização, na perspectiva do realismo, se mostra equivocada. Para tornar a relação mais discreta, os amantes alugam um quarto bastante simples no subúrbio de Lisboa, que chamam de paraíso. Olha só! Os encontros acontecem a partir da troca de cartas de amor. Então, Basílio e Luísa meio que oficializam com o paraíso deles meio que oficializam o caso que eles vão passar a ter. Apesar da cautela de ambos, uma das cartas é interceptada por Juliana, a governanta da casa de Luísa, que já havia notado o romance entre a patroa e o primo. Ou seja, a velha história da governanta, da pessoa que trabalha para uma família e começa a se interferir. Isso é tão batido, a gente vê isso tanto nas novelas da Globo, né? Quase nunca. Juliana buscava uma oportunidade de ascensão social. Desta forma, passa a chantagear Luísa. Ou seja,
Usando o artifício que ela tem, ela faz uma chantagem. Uma característica humana. Lógico, nós não estamos falando que isso é uma coisa bacana, que isso é uma coisa bonita. Não estou falando disso. O que eu falo é que isso é humano. A pessoa ter algo em mãos e querer se aproveitar, tirar vantagem a partir daquilo. Isso no romantismo era impossível, inviável. No realismo, não. Sim? Então, mais uma oposição entre o romantismo e o realismo. Com o passar do tempo, a prima começa a sentir que a paixão de Basílio já não é tão forte. Tenta convencê-lo a ficar, mas ele decide voltar para Paris. Tomou um pé na bunda, ou seja, é o antirromântico, é o anticlímax do romantismo, né? A relação amorosa que não tem um final feliz. Com o retorno de Jorge, ou seja, ele ficou um tempão longe para voltar agora, né? Luísa passa a sofrer ainda mais com as chantagens da governanta, que até transforma a senhora mimada em escrava. Vejam bem o termo utilizado. O termo utilizado não é à toa. Tá? Vocês me entendem por quê. Vocês acham que a governanta era de qual cor? Obrigando-a a realizar alguns serviços domésticos. Lógico, em Portugal menos comum, mas é uma possibilidade da gente pensar, não é? Que a governanta era preta. Sim? O marido estranha o comportamento da criada e decide despedi-la. Desempregada e em posse das cartas, Juliana intensifica as chantagens, pedindo uma alta quantia em dinheiro para não revelar o segredo da ex-patroa. Cansada das chantagens, após tentar todas as soluções possíveis, Luísa não vê outra alternativa senão pedir ajuda. Ela recorre então a Sebastião. Conta sobre o adultério e a história das chantagens realizadas por Juliana. Sebastião era um velho amigo de Jorge e, mesmo surpreso, se dispõe a ajudar. O homem logo pressiona a empregada, que, mesmo resoluta, resolve devolver as cartas. Ou seja, ela acabou recorrendo a esse amigo, que meio que usou de um poder de convencimento com a Juliana para deter as cartas. Desesperançada por perder a oportunidade de enriquecimento, Juliana entra em colapso e morre de desgosto. Luísa, por sua vez, acaba adoecendo também. Tempos depois, Luísa, que está acamada pelas altas febres, recebe a resposta de uma das cartas escritas há meses ao primo. Curioso, Jorge recebe e a abre, descobrindo o adultério da esposa nas palavras amorosas e cheias de saudade de Basílio. Por fim, o marido confronta Luísa. O frágil estado de saúde e o forte amor que lhe tem fazem Jorge perdoar a traição da esposa, que morre dias depois. Com a morte da amada, ele demite as empregadas e vai morar com Sebastião. Basílio retorna a Lisboa e, ao saber da morte da amante, faz pouco caso, pois não considerava Luísa adequada para a sua classe. Muito bem, como eu já tinha quase antecipado aqui, o próximo é o Antero de Quental. É o próximo escritor que nós vamos ver. No caso, esse é um poeta. Só uma pequena curiosidade. Vou até fazer um pequeno retorno aqui antes de falar do Antero de Quental, tá? Parênteses. Só voltando aqui, ó, aos romances do Aqui. Gente, olha para mim. Eu acabei de dar um spoiler quase completo do livro para vocês, do Primo Basílio. Beleza. Mas, pô, essa de Queiroz chegar para você e apresentar o título O Crime do Padre Amaro. Porra, tu quer um spoiler maior do que esse no título de um livro? Tipo, As Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tu quer um título mais... um spoiler maior do que esse, logo no título? São as memórias de um cara que morreu. Você sabe que o Brás Cubas morreu, porra. Tu sabe qual é o fim. É igual outro livro lá, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um romance que a gente vai ver do Lima Barreto. Porra, já revela... Lógico que é muito bom, mas, porra, você já sabe qual é o fim do negócio, pô. No caso do Machado de Assis, pelo menos você tem uma mudança ali, a gente vai ver.
Mas, porra, o crime do Padre Amaro. Você sabe que esse cara aí cometeu um crime, porra. Deixa eu comentar isso com vocês desse spoiler, né? Muito bem. Então, retomando ao Antero de Quental. Esse cara, que nasceu em 1842 e morreu em 1891, um pequeno parênteses, ele dá nome a uma praça lá no Leblon, no Rio de Janeiro. No Leblon? Acho que é no Leblon, em Ipanema. Em Ipanema, perdão. Ele dá o nome a uma praça em Ipanema, inclusive hoje é uma estação do metrô do Rio. Eu gosto muito da voz da mulher do metrô do Rio. Leblon. No Leblon mesmo? É no Leblon, isso. Gosto muito da voz da mulher do metrô do Rio. Próxima estação, Antero de Quental. Desembarque pelo lado direito. Observe atentamente o espaço entre o trem e a plataforma. Next stop, Antero de Quental. Disembarque on the right. Mind the gap. Muito bom. Então, esse cara aí que dá nome a uma praça lá no Leblon e a uma das estações do metrô do Rio de Janeiro, chama-se Antero Tarquínio de Quental, que nasceu em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no Açores, em Portugal, no dia 18 de abril de 1842. Filho do combatente Fernando de Quental e Ana Guilhermina da Maia, iniciou seus estudos em Ponta Delgada mesmo. Em 1858, com 18 anos, Antero ingressou no curso de Direito da Universidade de Coimbra, ou seja, a Universidade de Coimbra é a top do laptop. É a ciência das universidades. Sim, no curso de Direito, tornando-se o líder dos acadêmicos graças à sua marcante personalidade. Ou seja, ele sempre foi presente, uma pessoa proativa e tal. Né? Em Coimbra, Antero de Quental organizou a Sociedade do Raio, que pretendia renovar o país pela literatura. Nós estamos falando aqui do momento Coimbra, que é um momento muito importante da ruptura em Portugal do romantismo para o realismo. Tá? Em 1861, publicou alguns versos que lhe abriram caminho para as glórias futuras, ou seja, para o seu reconhecimento, principalmente em Portugal. Ainda estudante de Coimbra, né, da universidade, Antero liderou um grupo de estudantes que repudiava as velhas ideias do romantismo, como falei para vocês aí, né? Causando uma polêmica entre a velha e a nova geração de poetas. Em 1874, Teófilo Braga, que foi um dos caras que participou desse movimento com o Antero, publica 2 volumes de versos, Visão dos Tempos e Tempestades Sonoras. No ano seguinte, Antero edita Odes Modernas. Ode significa homenagens. Sim, grosso modo, vamos dizer assim. Em Odes Modernas, Antero rompe com toda a poesia tradicional portuguesa, onde são banidos o romantismo, o sentimentalismo e a religiosidade. Vocês vão ver o tanto que esse cara é um grande do hipócrita. Nós vamos ver. E a religiosidade lírica. E surgem com força as ideias de liberdade e justiça. Vocês vão ver que eu estou falando que o Antero, no fim das contas, tem uma hipocrisia e tal. Por detrás da escrita dele e tal. Mas vamos ver. Lógico, pelas condicionantes da vida. Então a gente também tem que entender um pouquinho disso. Mas entra em contradição. Antero defende a liberdade de pensamento e a independência dos novos escritores. Ataca o academismo e a decadente literatura romântica e prega a renovação. Ou seja, ele quer que a literatura romântica já foi, já deu, já cumpriu o papel que tinha que cumprir, já acabou. Nascia assim a questão Coimbra. É Coimbra. Aqui não tem esse pequeno tio aqui. Um erro de digitação. Como ficou conhecida essa polêmica que passou a ser o marco divisor entre o romantismo e o realismo. Ou seja, ele foi um dos caras que, a partir dessa questão Coimbra, marcou meio que o início da ruptura, uma divisão e uma mudança da perspectiva romântica em Portugal para a perspectiva realista. A carreira poética de Antero apresenta 3 fases, de acordo com as suas modificações operadas em seu espírito. Ou seja, ele fala, nós temos que abandonar isso, temos que abandonar aquilo, liberdade, não sei o que lá. Como ele diz aqui, né?
ideias de liberdade, justiça, mas o seu espírito, no fim das contas, é o que dita a sua poesia. Então, fortemente influenciadas pelo idealismo de Hegel e o socialismo de Proudhon, Antero publicou Odes Modernas, foi o que a gente já falou aqui. A obra está impregnada de realismo radical. Nela, o poeta compõe poesias como reflexo da Revolução. Então, assim, ele começou mantendo o discurso dele, escrevendo, como a gente já falou, Odes Modernas. No entanto, olha só, sua excessiva sentimentalidade impede a realização de uma poética totalmente reformista. Com uma atitude paradoxal, ora se prende à tradição religiosa, ora se dedica à ação social. Ou seja, começa a entrar em contradição. Em 1871, Antero de Quental publica Primaveras Românticas. Olha como é que já muda o título. De Odes Modernas, ou seja, ao hoje, ele já volta para Primaveras Românticas, onde se encontram versos marcados pelos valores do romantismo. Olha só, ele meio que retrocede dentro das ideias dele. Dentro das ideias dele, não que seja um retrocesso você escrever a partir da perspectiva romântica. Logicamente que não. Mas a partir das ideias, das teses lançadas por ele, principalmente na questão Coimbra, ele já começa a retroceder. Adivinha do que o Antero de Quental morreu? Adivinha? Adivinha? Entre 1873 e 74, Antero de Quental vive uma fase de desilusões. Ou seja, prestem atenção, ele passa do realismo para um romantismo ali na primeira fase, mais ou menos, sabe? De valorização do mundo. E chega à segunda fase romântica das desilusões, do escapismo. Vejam bem, os versos do soneto O que a Morte Diz revelam seus sofrimentos. Entre 1879 e 1886, Antero transfere-se para a cidade do Porto, onde publicou sua melhor obra poética, Sonetos Completos, de nítido sentido autobiográfico. Antero, sofrendo com uma depressão, compra um revólver e comete suicídio em 11 de setembro de 1891 em Ponta Delgada, Portugal. Ele não foi vítima efetiva da tuberculose, mas a tuberculose acabou o vitimando, digamos assim, né? Por conta dessa depressão na qual ele se instaurou. Tá certo? Show? Vamos então às principais obras. Sonetos de Antero, Odes Modernas, Primaveras Românticas, Sonetos Completos, que é, como a gente já viu, a principal obra dele, e Raios de Extinta Luz. Ou seja, é uma fase realmente de retrocesso, assim, dentro da perspectiva dele. Ele vai voltando, partindo do realismo, voltando para a escola literária que estava, a qual ele depositou várias críticas. Sim? Vamos ler, então, um poema dele, rapidamente. O Antero, gente, eu estou mostrando mais para vocês, porque é um cara que certamente pouquíssima gente viu. É muito importante que a gente veja, que a gente entenda, mas pouquíssimas vezes eu ouvi cair em provas, e no Enem, que eu me lembro, nunca chegou a cair. Mas pode ser que, por exemplo, alguém venha fazer uma outra prova, um outro processo seletivo, um outro vestibular, e ele caia. Por que não? Não é? Então vamos entender o Antero através do soneto a um poeta. Tu que dormes, espírito sereno, posto à sombra dos cedros seculares, como um levita à sombra dos altares, longe da luta e do fragor terreno. Acorda, é tempo. O sol, já alto e pleno, afugentou as larvas tumulares. Para surgir do seio desses mares, um mundo novo espera, só um aceno. Escuta, é a grande voz das multidões. São teus irmãos que se erguem, são canções, mas de guerra, e são vozes de rebate. Ergue-te, pois, soldado do futuro, e dos raios de luz do sonho puro, sonhador, faz espada de combate.
Essa é uma mensagem direta para quem vai começar a escrever. Sim, para quem vai começar a produzir poeticamente. Clara. Essa interpretação, como eu sempre tenho feito, quero deixar a cargo de vocês. Não quero interferir. Lógico, se tiver alguma dúvida, a gente faz uma leitura e tenta entender. Mas eu quero que vocês entendam por conta de vocês. Vamos, então, cruzar o Atlântico. Vamos chegar no Brasil para ver o realismo brasileiro com o seu grande representante. Joaquim Maria Machado de Assis. Nascido em 1839, morto a 1908. O Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Era filho do mulato Francisco José Assis, um pintor de paredes, e da imigrante açoriana Maria Leopoldina. Antes da gente começar a ver um pouquinho da biografia e depois um romance do Machado, vejam essa figurinha aqui. Eu já falei para vocês. Vejam essa figurinha aqui. O Machado de Assis, gente, ele é considerado por muitos nosso grande escritor em todos os tempos. Eu acho que ele talvez seja o nosso principal escritor em prosa, sim, romancista, certamente, é o nosso principal romancista. Pode não ser o que mais agrada a todo mundo, pode não ser o melhor para todo mundo, mas é o mais importante para muita gente, não tem a menor dúvida disso. O Machado de Assis, gente, durante toda a sua vida, sempre durante toda a sua vida, logicamente, ele passou por um processo de branqueamento por conta da sociedade burguesa, por conta de uma elite que não admitia que um cara do nível do Machado de Assis fosse o quê? Preto, mulato. Sim? Então, vejam bem aqui. Olha o rosto do Machado de Assis. Ele nasceu no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Esse cara é branco? Olhem bem para mim. Para esses olhos. Esse cara é branco? Claro que não. Assim como ele, Castro Alves também passou por esse processo de branqueamento. Também passou. Gente, o cara é da Bahia. Lógico que tem gente branca na Bahia, evidentemente que tem gente branca na Bahia. Mas é um cara que falava sobre negros. Claro que ele não era branco, assim como Machado de Assis não era branco. E ele passou por esse processo durante toda a sua trajetória e até hoje ele passa por esse processo. Professores de literatura que têm essa preocupação relatam isso aos seus alunos, às suas alunas. Para que essa imagem idealizada do Machado de Assis branquinho, assim como, por exemplo, a figura de Jesus Cristo é também idealizada, branquinha e tal, atende ao ideal burguês, elitista e racista, logicamente. Tá bom? Vamos dar sequência, então. Em 1855, com 16 anos, Machado de Assis publicou o poema Ela, no jornal A Marmota Fluminense. Esse jornal, assim como muitos outros no Rio, tinham uma pegada muito crítica, muito satírica, ou seja, brincavam com as notícias. Era uma pegada muito particular da imprensa naquele momento. Tanto o nome, A Marmota Fluminense, poxa. Em 1858, passou a trabalhar com o dono desse jornal, Francisco de Paula Brito, e ele exerceu a função de revisor nesse jornal, né? Depois, nesse mesmo ano, ele passou a escrever regularmente para o Correio Mercantil. Com 30 anos, em 1869, Machado de Assis casou-se com Carolina Xavier de Novas, uma portuguesa culta, irmã do poeta português Faustino Xavier de Novaes,
que ele revelou os clássicos lusitanos, os que a gente estudou e alguns antepassados. Estamos falando aqui de Bocage, estamos falando de Luís de Camões, sim? Em 1872, o Machado de Assis, perdão, publicou seu primeiro romance chamado de Ressurreição. Eu vou explicar para vocês que esse romance não é ainda propriamente um romance realista. Vou mostrar isso já já. No dia 30 de janeiro de 1873, a capa do 10º número do Arquivo Contemporâneo, periódico do Rio de Janeiro, coloca lado a lado as fotos de José de Alencar, até então o maior romancista do Brasil, ou seja, o cara que mais tinha prestígio na escrita do gênero romance, e Machado de Assis. Ou seja, ele já passou a ser muito importante até naquele período. Ainda em 73, ele foi nomeado o primeiro oficial da Secretaria do Ministério da Agricultura, Viação e Obras Públicas. Pouco depois, era oficial do gabinete do ministro e mais tarde diretor de viação, recebendo honrarias com a nomeação de oficial da Ordem da Rosa por decreto do imperador Dom Pedro II em 1888. Em 1881, ele publica o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que marca o início da fase acentuadamente realista de sua obra. Muitos, inclusive, consideram que este romance é o marco inicial do realismo no Brasil. A obra havia sido publicada no ano anterior em folhetins na Revista Brasileira. Nós já vimos o que é folhetim. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente dá uma outra explicada sobre os relatos e os periódicos folhetinescos. Vamos então agora a um momento muito importante na vida do Machado de Assis. Em 1896, ele fundou com outros intelectuais a Academia Brasileira de Letras, nomeado para a cadeira 23, tornando-se em 1897 seu primeiro presidente, cargo que ocupou até a morte. Na entrada do prédio, no Rio de Janeiro, há uma estátua de bronze do escritor. Em sua homenagem, a academia chama-se também de Casa de Machado de Assis. Por sinal, gente, a cadeira número 1 da academia nunca é ocupada. Ela foi imortalizada para homenagem ao Machado de Assis. Então, nós temos vários nomes nas cadeiras, várias pessoas ocupando as cadeiras da Academia Brasileira de Letras, menos a cadeira número 1, que foi imortalizada, aposentada, digamos assim, para homenagem ao Machado de Assis, que morreu em 29 de setembro de 1808, no Rio de Janeiro. Só fazendo aqui um outro parênteses, eu botei um samba para vocês no início dessa live, e eu escolho... a seleção musical, principalmente literatura, ela nunca é à toa, gente. Ela sempre tem uma fundamentação, um fundamento por trás ali, que mais ou menos vai ditar qual vai ser o estilo da aula de hoje. Este samba da Mocidade Independente Padre Miguel de 2009, que não é o América do Rio, senhor Davi, porque a Mocidade tem simplesmente 6 títulos do Carnaval Carioca, então, no mínimo, a Mocidade deveria ser comparada ao seu Botafogo, porque, embora não seja tão grande como Mangueira, Portela, Beija-Flor, é uma escola de muita tradição e tem sem dúvida, a maior torcida da cidade do Rio, porque toda a Zona Oeste do Rio, que é o lugar, que é a região da cidade do Rio com a maior população lá, então, assim, e lá o pessoal é Mocidade. Então não é assim, não. Porque, que isso? A Mocidade tem torcida, caramba. A América pode ser uma união da ilha da vida, digamos assim. Não, o pessoal da União da Ilha vai ficar puto comigo. Complicado. Não tem muita torcida aí. Uma escola menor aí. Mas, voltando aqui. Esse samba da Mocidade, inclusive, chama-se
Machado de Assis e Guimarães Rosa, Clube Literário, Estrelas em Poesia. O carnavalesco da mocidade nesse ano, o que o Davi falou? Grace torce pro União da Ilha, tá bem nervosa. Nossa! Acabou de fazer lição, aquela É complicado. Muito bem. Cacei confusão. Primeiro conflito! Vejam bem. Esse samba da mocidade, ele tem ele tem esse enredo da mocidade no ano de 2009, faz uma relação bem forçada, vamos combinar, de Machado de Assis e Guimarães Rosa, neste ano de 2009. Porque em 2008, completava-se 100 anos da morte do Machado de Assis, ou seja, foi um ano depois a homenagem, e em 1908 nascia Guimarães Rosa. Inclusive a Marina vai pesquisar aí para mim qual foi o dia do nascimento do Guimarães Rosa, porque se eu não me engano a diferença é de pouquíssimos dias. Se for, é no máximo uma semana. Não me lembro se é uma semana, mas eu acho que tem muito disso aí. Guimarães nasceu dia 27 de junho. 27 de junho? Isso. Junho? Isso. Então foi no mesmo ano. Então não tem nada a ver com o que eu falei. Mas... Ou seja, no ano do nascimento, o cara fez essa assimilação, o carnavalesco da mocidade. Fez uma assimilação ali, fez uma... Bem forçada, vamos combinar, né? Não tem nada a ver um com o outro. No ano que Guimarães nasceu, foi o ano que Guimarães nasceu foi o ano em que Machado veio a falecer. Então, daí vem o uso deste samba, que na sua primeira parte fala do Machado, na segunda fala do Guimarães Rosa. Tá? Principais obras. O Machado de Assis, voltando aqui, o Machado de Assis, ele, além de ser nosso principal romancista, é um cara que é muito valorizado na literatura por ser multifacetado. Ele escreveu um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Escreveu bem um pouco de tudo. Essa é uma questão raríssima na nossa literatura. Ele escreveu bem um pouco de tudo. É impressionante. Como ele é multifacetado, né? E como ele consegue transitar por vários gêneros literários, desde a prosa, a poesia, a peças, a dramaturgia, né? E como, por exemplo, em algumas de suas peças teatrais, Desencanto, Queda que as mulheres têm pelos tolos, Quase Ministro, Os Deuses de Casaca, Só Tu, Por Amor. Né? São peças teatrais escritas pelo Machado de Assis. Eu gostaria de me atentar a este título aqui, Queda que as mulheres têm pelos tolos, Queda que as mulheres têm pelos tolos, ou seja, a gente retoma lá atrás, fala dessas características e evoca algumas características até pejorativas da mulher, como a gente falou, uma escrita masculina, por consequência, machista. Não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Ainda mais em 1900, nos anos de 1900, no século XIX, né? Convenhamos. Na poesia, ele escreveu 4 obras, Crisálidas, Falenas, Americanas e Poesias Completas. Vale muito a pena dar uma olhada, tá? Nos poemas do Machado de Assis. Vale muito a pena mesmo. Como eu falei, ele escreve bem tudo. Lógico que o romance é o carro-chefe dele. Mas ele escreve bem um pouco de tudo, tá? Nos contos, que aí já começa um pouco a especialidade dele, que é escrita em prosa. Nós temos os Contos Fluminenses, muito famoso. Histórias da Meia-Noite. Papéis Avulsos. Dentro dele nós temos certamente o principal conto dele. Para mim, é a melhor escrita, o melhor texto escrito pelo Machado de Assis é este aqui. O meu conto favorito, de longe. E é um conto grande, é um conto de mais de 70
que dá dentro deste livrinho aqui de contos dele, Papéis Avulsos. O Alienista fala da história do médico Simão Bacamarte, que chegou até a cidade de Itaguaí para tentar conter um avanço ou tentar fazer uma investigação, melhor dizendo, sobre a loucura na cidade de Itaguaí. E começou a botar todo mundo na tal Casa Verde, que era a casa onde eles, o tal do sanatório, do hospício, porque ele estava achando que todo mundo estava louco, mas no fim das contas ele propõe uma reflexão de que, na verdade, quando Simão Bacamarte via todo mundo louco, quem na realidade estava louco era ele. Então, e é um conto engraçadíssimo, eu dou risadas sempre que eu leio o Alienista, gosto de reler o Alienista sempre, porque é uma escrita rápida, embora seja difícil, é lógico que é difícil, mas é muito bom de ler, gente, é muito bom de ler, sério. É um negócio que eu guardo muito carinho dentro da minha biblioteca, honestamente. Outros livros de contos dele são Histórias Sem Data, Páginas Recolhidas, Várias Histórias e Relíquias da Casa Velha. Isso já bem no final da vida, vejam bem, quando ele foi para a Rua do Cosme Velho, no bairro do Cosme Velho, e ali ficou até sua morte, já bem debilitado. E os romances? Eu separei os romances em 2 slides, não à toa, não por acaso. Estes 4 primeiros romances que eu listo aqui para vocês, o primeiro deles, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, são romances de base romântica do Machado de Assis. Então ele lia muito José de Alencar, ele lia muito os grandes poetas do momento, então ele lia Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo. E os primeiros romances do Machado tiveram, sim, grande apelo e aspecto romântico. Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. São romances românticos do Machado de Assis. Mas estes nós vamos, não é que ignorar, mas vamos deixar eles um pouquinho de lado para falar destes principalmente. A segunda fase de Machado de Assis, que é a fase realista, que é a fase que ele realmente começa a mostrar dentro destes romances aqui um pouquinho da perspectiva da pegada dele e da crítica que ele assimila por meio da leitura dos romances apresentados pelo cunhado dele, que era poeta em Portugal, ou seja, os romances e a teoria do Antero de Quental, os romances do Eça de Queiroz, sim? Então, Quincas Borba, né, a história do Rubião, Dom Casmurro, a trama de Capitu, Bentinho e Escobar, Esaú e Jacó, e Memorial de Aires, isso após a morte da esposa dele, a Carolina. Então aqui já tem um romance mais saudosista, meio que com um misto de desilusão e tal. Foi no ano da morte dele. Mas o principal é Dom Casmurro, não tem a menor dúvida disso. É o mais conhecido, e até hoje tem essa pergunta que é até meio estúpida, digamos assim, se Capitu traiu ou não Bentinho. É uma pergunta bem estúpida, digamos assim. Davi acabou de fazer, vai ficar chateado com você. É estúpida, não tem discussão. Aqui não tem essa discussão, meu filho. Não tem essa discussão. É claro que não. É claro que não. Mas porque aí a gente já começa a imputar sempre a gente tem que imputar o erro à mulher na parada, né? O Bentinho não foi um grande babaca para a vida da Capitu, não, né? É o principal romance dele, mas o romance mais importante do realismo é, sem sombra de dúvidas, Memórias Póstumas,
que está talvez um pequeno patamar abaixo de Dom Casmurro, não no quesito importância, mas no quesito leitura. É o segundo mais lido. Dom Casmurro, todo mundo já ouviu falar da questão, como eu já falei aqui para vocês, da trama entre Capitu e Bentinho, com o terceiro elemento ali pairando, que é o amigo de Bentinho, que tem ou não tem? Tem ali uma proximidade não carnal, mas tem uma proximidade com a Capitu. Tá bom? Vamos entender, então, Memórias Póstumas. Capitu e Bentinho ficam para vocês, tá? Memórias Póstumas de Brás Cubas, o primeiro romance realista. O que foi? Não pode falar. Não? Pode falar. Não, o Davi falou que você foi a primeira pessoa que respondeu dessa forma. E Duda Schutter disse que ele tinha problema mental e a relação era abusiva. É isso. Não tem a menor dúvida disso, gente. Vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de hipocrisia. Até você me desculpa a forma que eu falei. Você sabe que eu falei de brincadeira, logicamente. É uma brincadeira. Mas quando eu falo isso, é porque a primeira culpada da história tem que ser sempre quem? A mulher. É lógico, pô. O homem nunca tem erro. Vocês me entendem? Quando, marcadamente, no romance do Dom Casmurro, o Bentinho é um grande de um babaca, de um canalha, um péssimo marido, uma pessoa desequilibradíssima. Sim? Então como eu falei aqui, é até estúpido a gente pensar numa eventual imputação de erro à Capitu, em qualquer situação. Convenhamos aqui, mas não é pra gente tomar partido aqui sobre esse negócio não, tá? Eu, como eu falei, não vou falar sobre isso. É Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o primeiro romance dele, e é um romance que já apareceu mais no Enem, tá? É um romance que já apareceu no Enem. A obra tem início com a declaração da morte de Brás Cubas. Inclusive, eu queria só dar uma pesquisadinha aqui, naquele famoso trecho que ele fala: ao verme que roeu... Ao primeiro verme que roeu... Ao primeiro verme que roeu as frias carnes, dedico essas memórias póstumas. Eu acho que é coisa do tipo assim. Eu sou péssimo para citação assim de cabeça, gente. Péssimo. Eu erro tudo. O que foi? Mesmo resumiu o realismo como a era dos chifres na literatura. Pode ser. Mostra a natureza humana, gente. Mostra a natureza humana, sabe? Cadê? Não pegou, não? Ao verme primeiro que roeu as minhas carnes frias, dedico-lhe essas memórias póstumas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então, deixa eu só dar uma última letra aqui. Isso mesmo. Ao verme que roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Assim ele começa... Não é a primeira frase do livro, né? Tá ali no prefácio. E já começa mostrando que, opa, o protagonista morreu. Morreu de uma pneumonia. O Brás Cubas era da alta burguesia, de uma família abastada no Rio. Se eu não me engano, o Brás Cubas era do Catumbi. Ele morava no Catumbi, se eu não me engano. Morava no bairro do Catumbi, no Rio de Janeiro, região central ali do Rio. E ali ele começa a narrar a sua morte, o seu enterro, onde apareceram 11 amigos. Por conseguinte, ele relata diversos momentos de sua vida, desde eventos da sua infância, adolescência e fase adulta. Ainda no início da obra, ele revela suas expectativas com um emplastro, um medicamento que contém grande potencial de cura. Ou seja, começa a mostrar toda a trajetória dele. Primeiro vai para o final, mostra que ele morreu, e a partir dali ele faz um relato da vida dele. Vai lembrando com uma característica psicológica muito bem marcada. Com características, com uma personalidade muito bem marcada, sim? Desde sua infância, Brás Cubas comenta sua relação com seu escravo, o negrinho Prudêncio. Como um menino aristocrata,
pertencente à classe alta, Brás Cubas esboça a relação que tinha com o garoto desde suas brincadeiras e caprichos. Nessa relação, podemos notar a superioridade de Brás, que montava no negrinho. Além disso, ele escreve sobre um amigo da escola, Quincas Borba, vejam bem, que por fim torna-se um filósofo e desenvolve a teoria do humanitismo. Humanitismo. Vejam que aí a gente já tem uma intertextualidade até dentro das próprias obras do Machado. Um princípio, né, de intertextualidade entre suas próprias obras. Podemos dizer que Quincas Borba é um spin-off do Memórias Póstumas de Brás Cubas? Ou vice-versa, né? Ou vice-versa? Não, vice-versa não. Primeiro foi Memórias. É. Podemos dizer? O que você acha? Quincas Borba, um romance de Machado de Assis, muito famoso, pode ser considerado um spin-off de Memórias Póstumas de Brás Cubas? Grosso modo, logicamente. Quando jovem, conhece Marcelo, uma prostituta de luxo, por quem se apaixona. Essa relação estava baseada nos interesses. Ainda que Cubas aponta que Marcelo o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. O que foi? É um ícone, Machado de Assis. É um ícone? Olha essa frase. 15 meses e 11 contos de réis? Que é um ícone. Bom, não. Marina aqui, extasiada. Preocupado com o envolvimento que Brás tinha com a família de seu pai, seu pai resolve que seu filho deve estudar fora do país por um tempo. Sendo assim, ele foi estudar em Coimbra, Portugal, onde se forma em Direito. Volta ao Brasil, apaixona-se por Virgínia. No entanto, ela acaba por se casar com Lobo Leves. Isso porque ela pretendia ter mais status e resolve ficar com um político de maior influência. Ainda que desolado, o casal se encontra às escondidas numa casa alugada para este propósito. Nesse momento, podemos notar a presença de Dona Plácida, empregada de Virgínia, que encobre todos os encontros da adúltera. Por fim, Brás Cubas entra para a política, e mesmo desenvolvendo um trabalho medíocre, essa posição lhe oferece certo status, num mundo onde a aparência era o mais louvável. Vamos lá, então. Muito, muito obrigado pela participação, pela presença, pela audiência e, novamente, obrigado por fazerem isso aqui ter sentido e por fazerem com que este momento difícil, complicado, remoto, ainda assim, faça o coração deste professor aqui ficar um pouquinho mais aquecido por saber que vocês estão aí do outro lado, dando aquela moral para o professor. Tá bom? Fico muito, muito feliz mesmo de ver que vocês estão entendendo e estão participando. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Continue em casa. Nós vamos continuar a vencer esse negócio, tá?